Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes do Vira Casacas. Estamos aqui nessa sexta-feira santa. Bom, hoje vamos falar de política internacional, mais especialmente política dos Estados Unidos. E eu queria começar explicando por que insistir nesse assunto, por que eu falo tanto do que acontece nos Estados Unidos. Acho que quando eu acompanhei as eleições de Donald Trump em 2016 e o Brexit na Inglaterra, eu fui capaz de aprender muita coisa que depois eu pude usar para entender certos aspectos da política no Brasil. A política como performance, essa ascensão de uma nova direita que é uma coalizão entre austro-libertarianos, neonazistas e cristãos fundamentalistas, pastores gospel, deu para sacar muita coisa a partir daí. E eu acho que é importante voltar à análise nos Estados Unidos, porque é uma espécie de ponta de lança dessa nova direita que é toda interconectada, ela é toda organizada globalmente. Então, quando a gente fala sobre o que acontece lá, espere ver o que são os próximos passos do que vai acontecer no Brasil. E eu acho que isso vale... existe um exemplo absolutamente didático disso, né? Que é, por exemplo, o jogo de espelhos entre o 6 de janeiro nos Estados Unidos e o 8 de janeiro no Brasil. São dois eventos idênticos, preparados de formas muito similares e com propósitos muito parecidos, né? Negar o resultado de uma eleição legítima. Dito isso, eu queria começar discutindo algo que tem tomado a mídia norte-americana. Bom, existe um refugiado de El Salvador que foi morar nos Estados Unidos quando era adolescente. O nome dele é Abrego Garcia. Abrego Garcia deixou El Salvador depois de ameaças de gangues, né? El Salvador tem gangues bastante organizadas, especialmente na capital, e que são resultado, em parte, de uma guerra civil que aconteceu no país e que, obviamente, teve o dedo dos Estados Unidos ali. Um dia a gente volta nisso, o Caio Almendra já falou um pouco sobre esse tipo de coisa. Mas o Abrego Garcia foi para os Estados Unidos e foi viver lá o tal do sonho americano, né? Trabalhar, construir a vida. E num certo dia ele foi detido quando ele estava procurando day work no Home Depot. Home Depot, gente, é tipo mais ou menos assim, um Walmart da construção. Então o maluco, ele é um pedreiro, tá ligado? Ele é um cara que trabalha com carga e tal. Ele vai lá para fazer a compra dele do que ele precisa fazer no dia. E muita gente fica no estacionamento para oferecer mão de obra mesmo, tá ligado? Sei lá, um jardineiro vai lá para comprar uma parada que ele precisa para capinar um jardim, não sei o que. E aí, o que acontece? O cabra para lá, tem uma galera que tá lá no estacionamento e fala, ô, precisa de ajuda? Né? O cara tá lá para oferecer uma diária, entendeu? E o Abrego Garcia fazia isso, e isso pode ser considerado loitering, que é uma coisa meio assim, como se fosse uma ocupação indevida do espaço público, né? Estar no mesmo lugar quando você não é bem-vindo. Então ele foi preso por loitering nessa época, e uma coisa meio maluca aconteceu. Um policial identificou que ele era um membro de gangue, e a justificativa de que ele era um membro de gangue é que ele estava usando aparato de NBA, sacou? Tava com um hoodie ou um boné de time da NBA. Coisa absolutamente esquisita, sacou? Ele tinha 19 anos, ficou preso um tempo, e o juiz depois disse que não tinha nenhum sinal de que ele era membro de gangue, não tinha nada acontecendo ali, e ele foi solto, né? É isso. O cara conseguiu um emprego, virou chapeiro, soldador, né? Começou a mexer com trabalho em metal, virou um empregado normal, cara, bom trabalho, sacou? Começou a ganhar dinheiro, casou com uma mulher que já tinha 2 filhos, teve outro filho com ela, e estava vivendo a vida dele, quando requentaram essa acusação contra ele, que é uma acusação de 2019, ou seja, aconteceu ali durante ainda o primeiro governo Trump, antes da pandemia. Prenderam o cara, deportaram o cara para El Salvador,
onde ele foi estar preso numa das prisões que o ditador salvadorenho, o Nayib Bukake, né, enfim, eu me recuso a falar o nome desse cara certo, foda-se, ele construiu lá. A questão de El Salvador, eu acho que ela merece uma discussão diferente, mas eu vou colocar o seguinte. Nayib Bukele foi um cara que foi sempre laudeado assim, pela mídia como uma espécie de político millennial, anti-establishment, né, que gosta de internet. E isso eu tô falando muito antes dele ser presidente, gente. Isso é uma coisa que eu lia, sei lá, no Business Insider, na Bloomberg, já quando você ia ler sobre ele, já aparecia lá. E que ele tinha um grande plano para livrar o centro de El Salvador da violência de gangues, que era basicamente assim, as gangues vendem proteção lá em El Salvador, né? Eles basicamente extorquem a população mais pobre. E o que o Nayib Bukele fez quando ele virou presidente foi basicamente se coroar como uma espécie de ditador e prender todo mundo, né? Que tinha El Salvador. Quem ele acha que é membro de gangue e quem é membro de gangue, todo mundo foi preso numas prisões gigantes. Muita gente que não tinha nada a ver com isso foi presa e morreu, né? Você tem vários casos de gente que foi preso durante isso, durante esse espécie de expurgo que ele fez. Ele tem defensores mil, ele basicamente não governa hoje com mão de ferro, não tem mais Suprema Corte, não tem mais nada, ele decide o que vai ser feito. E muito provavelmente, eu não vou entrar aqui em detalhes, eu vou só dizer o que geralmente acontece nesses casos de lei e ordem latino-americana. Por exemplo, Fujimori e o Uribe na Colômbia. Os caras, eles fazem isso, prendem toda a gangue para deixar a gangue deles solta, né? É claro, se você não tem lei, né, em geral é porque você não precisa seguir a lei. Então eu posso pegar o caso de Honduras também, mas não vou lembrar o nome do presidente de lá. Todos são casos de presidentes que fizeram isso, foram elogiados como grandes líderes, não sei o que, e depois se descobriu que eles todos tinham eles mesmos alianças com o narcotráfico, né? Então não fizeram o que fizeram sem ter apoio do narcotráfico. Então fica aí esse bookmark, fica aí esse timestamp. Um dia descobriremos se a paixão de Nayib Bukake pelo Bitcoin tem a ver com lavagem de dinheiro ou não. Enfim, Abrego Garcia foi deportado para El Salvador e logo ficou muito claro que ele, como várias pessoas foram deportados e exibidos como criminosos, membros de gangues, terroristas, ameaças dos Estados Unidos, não tinham nenhum tipo de antecedente criminal. Entre os deportados você tem assim um cara que é um cabeleireiro, um tatuador que tinha tatuagens assim, mamãe e papai, sacou? A mãe, uma coroa, e aí alguém identificou ele como membro de gangue, a gangue Tren de Aragua da Venezuela. Então esses caras foram lá, foram submetidos a um tratamento desumano, mostrados na TV como se fossem assim pessoas, como se fossem terroristas, como se fossem não sei o que, e os caras não fizeram absolutamente nada. Eu vou começar explicando uma coisa simples, assim, já não existe processo legal e amplo de direito à defesa nos Estados Unidos se você é acusado de terrorismo dentro de certos parâmetros, né? A gente viu como Guantánamo funcionava, né? Você era preso e você vai para Guantánamo, uma prisão que não está em solo americano, onde você não tem propriamente direitos, né? Mas esse caso, ele é pior, porque pelo menos em Guantánamo o governo reconhece que está te detendo e você tem como ter algum tipo de acesso à justiça. Quando o governo Trump deporta essas pessoas para El Salvador, ele começa a alegar que ele não tem poder legal sobre elas. E aí eu queria falar sobre isso porque esse caso ganhou tração, e ganhou tanta tração porque todo mundo, da Suprema Corte trumpista ao juiz conservador que o Reagan botou lá, falou, bicho, isso é ilegal, traz o cara de volta. Você não pode deportar um pai de família, um cara trabalhador, sob uma alegação falsa,
que você reconhece como falsa e depois você alega que não pode trazê-lo de volta, né? E a reação da Casa Branca a isso, ela foi o que se esperava, né? Eu acho que como desde a pandemia a gente viu isso, as pessoas estão morrendo de Covid, o Trump vai lá e diz que elas não estão morrendo de Covid, e que elas estão morrendo porque, sei lá, cara, porque os democratas fazem as crianças virar trans, porque os chineses são comunistas, foda-se. A reação da Casa Branca, ela foi basicamente dizer que o cara é um terrorista, inventar coisas sobre a vida dele, falar que ele era um maior líder de gangue nos Estados Unidos, assim, coisas absurdas. E isso eu tô falando assim, a AGU dos Estados Unidos dizendo esse tipo de coisa na TV ao vivo, né? Nem vou falar sobre o que é o perfil de Twitter da Casa Branca, que é basicamente uma versão que você esperaria ver, sei lá, no 4chan, sacou? Um outro fórum extremista, assim. E o cara começou a se achar que esse imigrante tinha morrido, né? Um senador democrata foi para El Salvador, conseguiu tirar uma foto, viu que ele estava vivo. Mas isso é interessante, porque esse tipo de coisa que está sendo feita com esses caras, né? Onde os imigrantes são inimigos, ele é interessante porque, para quem acompanha a extrema-direita, era óbvio que isso ia acontecer. Mas todo o discurso anti-imigração nos Estados Unidos, como discurso racista, como discurso contra homossexuais, contra pessoas LGBTQ, ele é todo focado nessa ideia de lei e ordem, de quem produz e quem não produz, de quem é bom e quem é mal. Então a gente tem, assim... tecnicamente, Trump é mais criminoso do que esse cara, que nunca foi condenado por nada. Trump já foi condenado, e se for por acusação de todas as coisas que fez, Donald Trump é mais criminoso do que Abrego Garcia, indiscutivelmente, meus amigos. Ok? Eu acho que a gente não precisa discutir muito disso. Elon Musk, então, cara, se você for botar ali o tanto de fraude que o cara cometeu, não preciso nem colocar isso. Mas o que acontece aí é que você vai produzir uma imagem de que o imigrante ele é criminoso, né? É assim, os Estados Unidos não tem crime. O crime quem traz são essas pessoas que vêm de fora para fazer sei lá o quê. Durante muito tempo se falou, eu discuti isso no último episódio do Vira que eu gravei, que os imigrantes não pagavam impostos, o que é incrivelmente maluco, porque os caras... Os imigrantes ilegais, meus amigos, colocam 90 bi por ano no Tesouro Americano, tá? E não podem usar nada do que eles contribuem, ok? Você começa a observar que as distinções legal e ilegal, trabalhador, vagabundo, quem contribui ou não contribui, elas começam a colapsar na hora que o Trump vai fazer esse projeto de deportação, sacou? Primeiro porque a ordem começa a misturar, assim, à medida que você é imigrante agora, eu vou dizer, na maioria das vezes imigrante não branco, mas a gente já está no ponto em que qualquer imigrante europeu está sujeito a ser tratado como bandido do mesmo jeito, você já virou criminoso. Não importa se esse cara é um pai de família, não importa se esse cara trabalha, não importa se esse cara é um arrimo, se o cara é um membro da comunidade incrível, que usou as oportunidades que teve, que é o cara que em outro momento seria considerado uma espécie de testemunho de como os Estados Unidos é um país de todos, um país bom, que o cara vai lá e trabalha e ele consegue, né, o que ele quer, e isso já não importa. O que importa, meus amigos, é que esse cara não é branco, não é parte do projeto trumpista para a Casa Branca, então logo ele não é considerado como um ser humano que deve ter direito, entendeu? E essa noção de que os imigrantes são inimigos, né, de que eles são inimigos de um país, de que eles são um exército invasor, ela é uma definição, uma ideia que a extrema-direita do mundo inteiro tem usado com bastante eficácia, entendeu? Então vou colocar um detalhe, vou voltar aqui, vou relembrar a todos que o Brexit aconteceu em 2016 com todas essas ideias absolutamente malucas de que a Inglaterra seria um país muito mais próspero fora da União Europeia.
Eu não vou dizer que a União Europeia é perfeita. O fato da União Europeia ser um bloco marcado por certas ortodoxias neoliberais é uma merda, né? Especialmente nesse momento em que o neoliberalismo está colapsando. Mas a ideia do Brexit ela foi estúpida. Ela foi estúpida. E se pergunta na Inglaterra, ela não resolveu o problema de nada, né? Nenhum problema, para ninguém, você não tem nada sendo resolvido ali. E, ao mesmo tempo, você tem um número cada vez maior de britânicos na miséria, o país numa espécie de crescimento arrastado e, claro, como sempre, os ricos ficam mais ricos, né? Porque o momento agora, a gente vive uma espécie de capitalismo abutre, onde basicamente os capitalistas eles projetam a destruição do próprio aparato do capital, do país, da nação, da coisa toda, para que os abutres mais ricos comam a carcaça. Mas essa coisa dos imigrantes como inimigos, ela é capaz de fazer uma mobilização, a gente vai dizer que ela é filofascista, neofascista, contra, as pessoas elas vão votar contra o próprio interesse pelo ódio aos imigrantes, e ela é uma coisa que ela tem um certo reflexo no tipo de segregação racial que os Estados Unidos viveu na década de 50, enfim, você vai usando o imigrante como uma espécie de bode expiatório. E existe uma grande mentira construída por esses aparatos da extrema-direita, eu vou dizer principalmente pela Fox News, que é o que a gente vai chamar de The Great Replacement, a grande substituição. A grande substituição é uma teoria da conspiração que ela foi feita por diversos atores, ela não tem apenas um autor. É uma espécie de coisa tipo, sei lá, marxismo cultural ou qualquer loucura do tipo, que basicamente coloca o seguinte: os globalistas, e aí pode botar entre aspas, você pode falar às vezes que são os judeus, né, que é isso que os caras querem dizer quando eles falam isso. Os globalistas eles têm um projeto de miscigenação global para acabar com a raça branca, e a raça branca seria o que levou o mundo ao como é que fala? Ao ápice tecnológico, e os brancos são melhores do que os não brancos. Então os caras eles meio que produzem isso como uma espécie de teoria, que é um negócio, uma teoria da conspiração bizarríssima, porque ela vai colocar que a imigração ela não é um movimento que é parte do capital. Ou seja, o cara ele vai migrar em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, para onde tem trabalho, né? O cara vai trabalhar nos Estados Unidos porque tem uma demanda. O cara vai trabalhar em outro país porque o país paga bem, né? As pessoas vão fazendo isso, elas vão para tudo quanto é lado. E isso é uma coisa que eu não vou nem dizer que é nova, né? Você tem migração para trabalho, é um fenômeno da modernidade que ele funciona para dentro do país, funciona para fora, é internacional, enfim. As pessoas fazem isso. Os Estados Unidos vivem uma coisa muito estranha, porque isso não é um movimento novo, e você tinha movimentos de ida e vinda da América Latina, as pessoas iam passar um tempo nos Estados Unidos, voltavam e tal, e à medida que você começou a reter, a tornar a imigração difícil, as pessoas começam a tentar ficar ilegais. Só que, em geral, gente, se você está numa situação irregular nos Estados Unidos, se você não tem um green card, se você não tem... não quer dizer que você está lá ilegalmente. Você está lá em processo de legalização, ou você está lá aguardando uma decisão judicial. O Estado sabe onde você está. Tanto é que você está pagando imposto, bicho. Você não é um cara que está lá sem papel, sem documento, entendeu? É raro isso acontecer, a pessoa passar pela fronteira e não passar por nenhuma instituição, entende? Então, esse novo meio, né, essa maneira de tratar o imigrante como inimigo, ela só faz sentido dentro dessa teoria da conspiração de que tudo isso é uma grande arquitetura maléfica contra os pobres europeus, brancos, e principalmente os ricos, né? Essa é uma ideia que pega por essa chave, né? Você só pode ter um bom país se esse país for racialmente homogêneo, né? Então você vê, por exemplo, uma mentira que foi contada durante as eleições e que eu acho que ela previa muito bem o que ia acontecer, foi a mentira de que os haitianos
que viviam em Ohio estavam comendo animais de estimação. Essa é uma mentira racista. Ela é feita na base de você achar que os haitianos são, sei lá, selvagens, que eles não... não, eles... E os caras que tentavam justificar isso, eles falavam, não, eles estão acostumados porque eles vivem num país onde se come qualquer coisa, ou seja, vê como tem um reflexo, que é quase essa coisa assim, o comunismo vai te fazer comer cachorro, essas loucuras, e você vai tentando racionalizar isso. Era mentira, meu amigo, é mentira, óbvio, não tem nada, ou seja... O que os caras vão achar lá, eles vão falar, uma vez uma mulher que tinha um problema mental cozinhou um gato que era dela, não sei o quê. Ou a foto que um cara tirou de uma galera fazendo churrasco de carneiro, com carneiro inteiro. Ou um cara, coitado, velho, que é um cara afro-americano que era funcionário da agência que remove roadkill, né? Remove o bicho que foi atropelado na estrada. Então, você vai produzir isso, e isso é uma mentira, e se vai usar isso como uma espécie de arma durante as eleições, e essa é uma coisa que ela já preconiza uma absoluta desumanização. Né? É uma absoluta desumanização. E esses haitianos estão lá, gente, como asilados. Eles estão lá legalmente. Pediram asilo nos Estados Unidos e o governo concedeu isso. Eles estão lá em Ohio, porque em Ohio tem trabalho para eles. É simples. Não tem uma grande coisa para explicar por que as pessoas vão tentar morar num país mais rico que precisa do trabalho delas. Só que essa teoria da conspiração, a grande substituição, ela vai operar em todas as chaves que a gente tem detectado que a extrema-direita opera. A primeira, né, é já a teoria da conspiração. Ou seja, essa ideia de uma grande coisa, ou seja, você vai tirar os atores que de fato decidem o que acontece no mundo e você vai colocar esses atores, você vai colocar essa decisão dentro de uma coisa obscura, né? A outra coisa que você vai fazer é essa inversão de papéis. Então, assim, não são os grandes capitalistas, os banqueiros, o Donald Trump, os multibilionários, o Vale do Silício, que são responsáveis pelo que acontece. Não, é o imigrante. O imigrante que veio aqui... Ele é o responsável pela infortuna e ele está aqui a serviço de uma coisa errada. A outra coisa que vai acontecer é que você vai ter uma constante vitimização. Essa direita que é vítima, né? O Bolsonaro, coitado, ele tentou dar um golpe, mas ele tá com dor de barriga. Ai. O Trump, ai meu Deus, ele faz isso tudo, mas um dia lá um apoiador dele deu um tiro nele. Ai, maldita esquerda. Você vai produzir isso o tempo inteiro. E essa outra coisa que é maluca, que é a própria inversão da lógica colonial. Você vai falar assim... Eu vou dizer isso que é ridículo, cara. Que você vai falar o seguinte... Você vai começar a usar o branco como se fosse uma vítima, né? Então é assim, o colonizador europeu, pobrezinho, ele estava lá pelo fardo do homem branco, ele estava lá para fazer coisas boas. Matou-se todos os indígenas lá, norte-americanos, e colocou, porque é a civilização. Foi para a África, cometeu atrocidade, fez um apartheid, é a civilização, não tem problema. Não, isso é tudo aí. Agora, se essas pessoas vêm para cá para trabalhar, ou seja, não existe nada comparável ao colonialismo acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália. Não, aí sim, agora já como é que eles falam? Um genocídio branco, entendeu? Você não consegue explicar esse tipo de absoluta e execrável desumanização do imigrante sem o uso desse tipo de teoria da conspiração. E a gente aí vê que essas coisas que foram gestadas em fórum neonazista tomaram uma dimensão tão grande nesse momento, a dimensão disso é tão grande que influencia política pública num nível global. Né? Eu acho que eu vou colocar para vocês outra coisa, que é o seguinte. Se fosse para falar no que fazer, a primeira coisa que eu acho que o brasileiro, mas não só o brasileiro, o latino-americano em geral, ele tem que aprender é que esse projeto de nova direita, que a igreja evangélica, que esses grandes pastores multimilionários, que essa galera do Vale do Silício está fazendo, ele é um projeto de destruição dele mesmo. Né? Você que é latino-americano, que vai apoiar o Bolsonaro, que vai apoiar o Nayib Bukake, que vai apoiar esses líderes de extrema-direita, você está apostando na sua própria destruição.
Porque se você pega a direita norte-americana, meus amigos, se a gente volta lá até no tempo da Guerra Civil, né, que eu acho que é o grande movimento fundador dessa divisão norte-americana, entre o que se espera de um liberalismo capitalista norte-americano e o que seria uma espécie de neo-escravagismo fundamentalista cristão, os confederados tinham a ideia de que eles iam reescravizar a América Latina. Eles escreviam livros sobre isso. Eles iam ganhar a Guerra Civil, eles iam reescravizar os países latino-americanos, gente. Eles iam reverter a abolição da escravatura. Você não está olhando para esse tipo de postura que o governo toma. Você não pode olhar para isso imaginando voltar nessa noção de bandido, mocinho, trabalhador, vagabundo, legal e ilegal. Não é sobre isso. A quantidade de gente com papéis, o cara tem green card, o camarada nasceu nos Estados Unidos, mas é latino-americano e está detido como se tivesse cometido um crime de ser latino-americano, meu amigo. Tá aí, todo dia vai lá no Blue Sky, todo dia eu posto coisa sobre isso. Você não consegue olhar para esse tipo de coisa sem entender, você não pode entender isso, não deve olhar isso sem passar pelo crivo de que os gringos, esses gringos, essa galera da estirpe de Donald Trump, eles não estão satisfeitos com a hegemonia que eles conquistaram nos últimos 80 anos. O que eles querem fazer é destruir e reescravizar a América Latina. Então fica isso, cara. A gente tem que começar a bater nessa tecla, porque ela vai ficar cada vez mais clara. Hoje ficamos por aqui e até daqui a 2 semanas. Um abraço.